Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no vestiário do Internacional depois da dura derrota contra o Mirassol de 3-1 fora de casa lá no interior de São Paulo. A gente vai trazer a situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, todos os bastidores do vestiário do Inter. Ramon e Emiliano se manifestaram, falaram ou não sobre a situação do Antony, que passou na zona mista reto, sem querer responder perguntas da imprensa. Alan Patrick também fez uma dura crítica ao grupo de jogadores do Internacional. A gente vai trazer a situação do zagueiro Vitão, ele teve lesão, ele preocupa para o final de semana ou não, e tudo que aconteceu no vestiário do Colorado. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também, se tu não tem registro ainda. O primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link, entra lá, te registra na KTO e bora dar uma brincada com responsabilidade, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. E Mais Ágil Assessoria, para te ajudar a antecipar o teu FGTS, aquele valor que fica parado junto a uma conta ao governo, tu não sabe quanto tu tem lá, como saca esse valor, e vale lembrar, teremos mudanças nos próximos dias já anunciadas pelo governo brasileiro em relação à antecipação do FGTS, então corre agora para antecipar o teu. O link para tu entrar em contato com eles está junto com o da KTO no primeiro comentário fixado, ou tu pode digitar o WhatsApp deles manualmente. O WhatsApp da galera da Mais Ágil tá na tela. Também Mais Ágil Assessoria pode te ajudar a botar dinheiro no bolso. Em até 1 hora eles botam o valor do teu FGTS no teu bolso. Gente, derrota dura por 3-1 contra o Mirassol fora de casa. O Inter segue na 15ª colocação, aliás, caiu uma posição, né? 15ª colocação, 32 pontos. Está um pontinho do Santos, que venceu em casa. O Santos é o primeiro time fora do Z4, por mais que o Inter tenha uma folga considerável, né? O Inter está a 7 pontos da zona de rebaixamento, mas amanhã o Vitória joga em casa, clássico Bavi. Se o Vitória vencer, essa distância diminui para 4. Então a gente volta a falar de um Inter, quem sabe, brigando contra o Z4. E aí o Inter tem o Sport em casa, o Lanterna tem que vencer domingo no Beira-Rio, mas depois tem Bahia e Fluminense fora de casa, duas pedreiras das grandes pro Internacional, tá? Essa é a situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, gente, das manifestações que a gente ouviu no vestiário do Internacional, o Ramon e o Emiliano, eles foram bem claros ao falarem que o jogo do Inter foi horrível, nas palavras dos dois, tá? O Ramon destacou que foi feito um jogo bem diferente do que foi feito contra o Botafogo, taticamente e tecnicamente, que o Inter foi surpreendido de certa forma, e aí, perdão, o Inter não foi surpreendido pelo Mirassol, tá? O Ramon e o Emiliano disseram que se sentiram surpreendidos pela equipe ter feito um jogo tão abaixo. Disseram que o Mirassol superou o Inter em todos os sentidos, técnico, tático, de todas as formas, tá? O Emiliano disse que a equipe tem que se recuperar, porque foi um jogo horrível na visão do Emiliano Dias, que todo o grupo sabe que o jogo foi muito ruim e que a conversa foi dessa forma dentro do vestiário do Internacional e que a equipe vai ter que dar uma resposta no domingo, que é uma final, segundo o Emiliano Dias, dentro do estádio Beira-Rio. Ele disse que o objetivo é jogo a jogo, tá? Ele não disse se o Inter briga contra a Z4, briga para classificar para a Sul-Americana, ou se ele ainda acredita numa classificação para a Libertadores, mas ele destacou que o mesmo grupo que está hoje no Inter é o grupo que conseguiu uma sequência de invencibilidade importante, fez um bom, na visão do Emiliano Dias, 2024. Então, na visão aí dos técnicos do Inter, esse time pode entregar ainda mais. Eles não quiseram falar individualmente sobre o Antony, tá? E as duas falhas clamorosas do goleiro do Internacional. Eles não quiseram falar sobre a situação do Antony, disseram que não falariam individualmente, até foram questionados se o Ivan poderia ser titular na próxima partida do Internacional, mas não entraram neste mérito. Falaram sobre a situação do Rocher, que eles ainda acreditam que o Rocher pode jogar em 2025, estão aguardando a sua recuperação. O Rocher que fez uma cirurgia ontem, mais uma, terceira dele nesse ano na mão esquerda, né? Eles explicaram a mudança de esquema no segundo tempo, dizendo que sabiam que a equipe ficaria mais exposta tirando o Vitor Gabriel, tirando o terceiro zagueiro, mas o Inter precisava atacar mais, porque eles viram que o Inter atacou muito pouco no primeiro tempo.
No fim das contas não deu certo, porque o Inter também atacou muito pouco na segunda etapa. Elogiaram muito o Mirassol, falando que é uma equipe que vive um grande momento, mas que ainda assim o jogo do Inter foi horroroso, segundo eles, como eu destaquei, e o Inter vai ter que melhorar para o jogo contra o Sport. Os jogadores que se manifestaram, a fala mais dura foi do Alan Patrick. Antes eu quero lembrar para tu te inscrever aqui no canal, tá? Te inscreve, é de graça. Confere agora. Olha aí o botãozinho do inscrever-se, aperta nele, te inscreve e dá uma força por aqui, tá certo? E já deixa o teu like no vídeo e a tua opinião nos comentários pra gente trocar essa ideia nos comentários desse vídeo. O Alan Patrick disse que a equipe tem que reconhecer que foi muito mal e ter humildade para trabalhar nos próximos dias pensando no jogo do domingo do Beira-Rio. Que a equipe fez um grande jogo contra o Botafogo e que não pode ter um contraste da atuação do Botafogo como teve hoje. Foi bem duro com o grupo de jogadores, o capitão e uma das lideranças desse elenco, o Alan Patrick. Disse que a equipe tem que ter cabeça no lugar e ter uma outra atitude, cobrou atitude o Alan Patrick no jogo em casa no final de semana. O Bruno Gomes também falou, disse que foi um jogo difícil, mas que agora tem que olhar o Sport e ganhar em casa. Tá? Disse que todos sabem que foi feito um jogo muito ruim e que tem que trabalhar em cima desses erros, analisar o jogo de novo para melhorar para domingo e que é uma comissão técnica nova, então precisa de tempo também para entender aquilo que está sendo trabalhado. O Alan Rodrigues falou sobre o seu retorno, né? Ele tinha se lesionado ainda quando o técnico era o Roger Machado, agradeceu a confiança da comissão do Ramon e do Emiliano para colocá-lo ao longo do segundo tempo dessa partida. Ele disse que não teve muito tempo para falar sobre mudança de função ou não com eles, porque eles estavam focados na equipe, ele estava lesionado, enfim, e que quando a equipe perde tem que se levantar para o próximo jogo, fazer a autocrítica e melhorar para o jogo do final de semana. O Bruno Henrique também falou na zona mista, disse que a equipe fez um jogo muito ruim, que todos ficaram chateados no vestiário e que não era o que tinha sido trabalhado durante a semana. Que é verdade que o Mirassol vem muito bem, mas que o Inter não poderia ter feito uma atuação tão ruim, tá? Ele disse que não tem mais tempo nesse ano de 25 para fazer jogos ruins como o Inter fez lá no interior de São Paulo hoje contra o Mirassol e que domingo precisa ganhar contra o Sport. Ele diz uma frase até bem forte, né? Pé no chão, falar menos e trabalhar mais. O Vitão esclareceu a sua saída, né? Ele sai no segundo tempo para a entrada do Cleiton Sampaio, pouca gente entendeu. O Emiliano até disse que a ideia era botar o Gustavo Prado, mas como o Vitão teve esse problema, teve que queimar uma troca botando o Cleiton Sampaio. E o Vitão disse que foi um desconforto na virilha, mas que ele acredita que vai jogar a partida do final de semana contra o Sport, que ele saiu muito mais por uma precaução dos técnicos do Internacional. Sobre os problemas defensivos que o Inter vem vivendo, o Vitão disse que a equipe trabalha bastante e se cobra, e que é uma fase, que ela passa e essa fase defensiva da equipe também vai passar. O Antony, que foi o grande personagem pelas duas falhas, para muitos três, para muitos o terceiro gol também teve uma falha do Antony, ele passou reto na zona mista, não quis falar, não quis se manifestar, o goleiro do Internacional, que acredito que vai seguir sendo titular, já que o Rocher segue aí se recuperando agora dessa cirurgia na mão. Tá? O Inter já está em Porto Alegre, nesse momento, voltou logo depois do jogo lá em Mirassol, reapresentação nessa quinta e agora trabalha. Quinta, sexta e sábado, 3 dias para treinar, pensando no jogo contra o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, o Inter está fazendo promoções de ingresso, está tentando lotar o Beira-Rio, vamos ver, domingo 18h30, como é que vai ser essa aceitação do torcedor do Internacional, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.